Como falamos sobre as propriedades dos materiais na aula passada, se eles são condutores ou isolantes, nesse vídeo vamos trabalhar em especial os materiais semicondutores. Lembrando, os semicondutores são materiais que apresentam características intermediárias entre os condutores e isolantes. Os materiais semicondutores podem ser intrínsecos ou extrínsecos. Vamos começar falando dos semicondutores intrínsecos. Os principais materiais que apresentam propriedades semicondutoras são elementos simples, como o silício e o germânio. Esses elementos são tetravalentes, isso é, têm 4 elétrons na sua camada de valência, e formam ligações covalentes. As ligações covalentes dificultam o deslocamento dos elétrons, fazendo dos materiais que constituem, portanto, materiais que não podem conduzir corrente elétrica. As ligações covalentes dos materiais anteriormente citados, no entanto, não são muito fortes, e podem ser rompidas com facilidade, se fornecida ao material uma pequena quantidade de energia, como calor, luz ou a aplicação de uma tensão elétrica. Nessas condições, os elétrons que formam as ligações ficam livres e tornam o material passível de conduzir corrente elétrica. Esse tipo de condução é denominado condução intrínseca e é necessário fornecer energia ao semicondutor para que ela ocorra. Ainda que os primeiros componentes eletrônicos tenham sido fabricados com germânio, atualmente o semicondutor mais utilizado é o silício, devido às suas melhores características e à sua capacidade de suportar melhor altas temperaturas. Nos últimos anos, o desenvolvimento da eletrônica tem levado à obtenção de materiais compostos com propriedades semicondutoras, como o arseneto de galho ou o fosfeto de índio, que tem, porém, uso limitado. Agora vamos falar sobre os semicondutores extrínsecos. Os semicondutores intrínsecos apresentam uma condutividade muito baixa, fazendo com que se procurem métodos para aumentar seu valor. Essa busca tem levado ao desenvolvimento dos semicondutores extrínsecos. Para converter um material semicondutor em material condutor, pode-se fornecer a ele cargas elétricas em quantidade necessária para que haja excesso de cargas negativas, os elétrons. Muitas dessas cargas podem não se encontrar emparelhadas para formar uma ligação, e como consequência, esses elétrons excedentes estarão livres ao redor dos átomos e poderão mover-se com facilidade. Haverá então condução de corrente elétrica, denominada condução extrínseca. Em geral, existem 2 tipos de átomos contaminantes, resultando em 2 tipos de semicondutores extrínsecos. Esses dopantes, que produzem as alterações controladas desejadas, são classificados como aceitadores ou doadores de elétrons. E os semicondutores dopados correspondentes são conhecidos como semicondutores extrínsecos do tipos P e N. Parece meio confuso, muita informação, mas vamos trabalhar melhor esses conceitos agora. O excesso de cargas negativas pode ser obtido introduzindo elementos com tal impureza com mais elétrons na camada de valência que os do material semicondutor que serve de base. Esse processo é chamado de dopagem. Essas impurezas são denominadas doadoras e o material obtido é chamado de semicondutor tipo N. Resumindo, um semicondutor extrínseco que foi dopado com átomos de doadores de elétrons é chamado de semicondutor do tipo N porque a maioria dos portadores de carga no cristal são elétrons negativos. De maneira parecida, também pode-se introduzir um excesso de cargas positivas no material. Nesse caso, produz-se uma falta de elétrons, ou, dito de outra forma, um excesso de buracos, entre aspas. Por buraco, a gente entende que é a ausência de um elétron que compense a carga positiva. A presença desses buracos também facilita a condução de corrente elétrica, pois o excesso de cargas positivas promove a captura de elétrons e permite o deslocamento deles, gerando assim um semicondutor do tipo P. Vamos para um exemplo prático. O silício possui 4 elétrons na sua camada de valência. Seus dopantes mais comuns são os elementos do grupo 3 e do grupo 5 na tabela periódica. Os elementos do grupo 5 são pentavalentes, ou seja, possuem 5 elétrons na sua camada de valência, o que lhes permite atuar como um doador. Isso significa que a adição dessas impurezas pentavalentes, como o arsênico, o antimônio ou o fósforo, contribui com elétrons livres, aumentando consideravelmente a condutividade do semicondutor intrínseco. Os elétrons adicionais estão livres e formam a corrente elétrica. Portanto, um cristal de silício dopado com boro, que pertence ao grupo 3 na tabela periódica, cria um semicondutor do tipo P, enquanto um cristal dopado de fósforo, que pertence ao grupo 5 da tabela, resulta em um semicondutor do tipo N, ou seja, nos semicondutores do tipo N, os elétrons excedentes se movem pelo material, e nos do tipo P, o excesso de cargas positivas equivale à existência com facilidade de buracos, que propiciam a movimentação de elétrons e a condução da eletricidade. Bom, para finalizar, em geral, os semicondutores extrínsecos apresentam uma condutividade elétrica maior que os semicondutores intrínsecos, e, por esse motivo,
são mais utilizados na fabricação de dispositivos eletrônicos.